Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho contar pra vocês tudo que eu li no mês de fevereiro. Eu falo tudo como se fosse muita coisa, né? Na verdade não foi. Apesar do carnaval, eu não sei, acho que no calor eu não rendo muito. Eu fico sonhando com 10 graus de temperatura, me sinto derreter, eu não sou produtiva no verão, eu gosto de inverno. Assim, 3 graus, 5 graus, é disso que eu gosto. E aí no carnaval não rendeu tanto quanto eu gostaria, mas eu li algumas coisas, vamos a elas. Vou começar falando do que eu li no e-book, são 2 livros. O primeiro deles é Vermelho Amargo, do Bartolomeu Campos de Queiroz, que é uma coisa lindíssima. Que texto lindo! Eu adorei, eu não tinha lido nada a respeito, a única coisa que eu sabia é que algumas pessoas tinham gostado muito, mas eu não sabia do que se tratava, não sabia nada. Foi assim no escuro. E eu achei maravilhoso, é um texto lindo, lindo, me fez lembrar um pouco, assim, de certa forma, o Miguelin, do Guimarães Rosa, né? É um texto poético, é filosófico, é singelo, é todo metafórico, parece uma poesia em prosa. E eu li e aí eu fiquei pensando, nossa, será que ele é mineiro? Porque eu vi assim, algumas expressões, algumas coisas assim que meu pai dizia, minha mãe, alguns ditados, né? Aí eu fui percebendo também, falei, nossa, é filosófico, é a singeleza da filosofia e da poesia. É uma singeleza que busca essencialidade, que é lírica também, né? Então aí eu fui lendo, não sabia nada do autor. Aí depois, quando eu terminei de ler, fui procurar saber do autor. É mineiro, estudou artes, daí a sensibilidade, né, estética, que lembra poesia, e gostava de filosofia. Tá vendo? Quando eu falo que é importante a gente entender, conhecer o lugar de fala, é por essas coisas, porque fica na obra. Querendo ou não, conscientemente ou não, tudo isso, essas características, né, intrínsecas, subjetivas das pessoas, elas aparecem no que elas produzem, não só na escrita, em tudo. E assim está. Agora falando um pouco do conteúdo, são memórias, né, acho que do autor é meio autobiográfico, de quando ele era menino, e ele fala do cotidiano com a mãe, ele se refere à mãe de uma maneira bem poética, e tudo é permeado pelo tomate, daí vem o vermelho amargo, né, ele associa o tomate à mãe, quando ela cortava o tomate, e aí o tomate tem uma conotação muito positiva. E depois a mãe morre, o pai se casa e ele não gosta da madrasta, e ela, quando corta o tomate fica com uma conotação pejorativa, negativa, né? E ele vai contando tudo, né? Como os membros da família vão saindo de casa e tal. E isso é pontuado pelo tomate também, as fatias do tomate. Então uma fatia menos, não saiu. Sei lá, não necessariamente morreu, mas casou, saiu. Todo metafórico, sabe? É muito lindo, eu adorei ler, é um texto super curto, né? A gente lê rapidinho, numa sentada, vale a pena, recomendo fortemente. O outro que eu li no Kindle, né, não tem nada a ver com esse primeiro, foi A Comuna de Paris, um texto do Karl Marx. E esse texto é sobre a Comuna de Paris, que aconteceu em 1870, 71. É difícil falar sobre a Comuna de Paris sem falar do que veio antes, né? Na verdade, assim, eu acho que a Revolução Francesa durou uns 100 anos, mais ou menos, né? Para entender a Comuna de Paris, eu tenho que voltar à Revolução de 48, para entender a Revolução de 48, a Revolução de 30, para entender a Revolução de 30, toda a gestão lá de Napoleão Bonaparte, e antes disso, a Revolução Francesa. São fatos totalmente encadeados, eu vou ter que falar disso em algum momento aqui nesse canal. Eu acho que quando eu fizer um vídeo sobre o que esperar de Victor Hugo, ou Balzac, ou Baudelaire, eu vou falar dessas coisas, né? Mas, só para comentar um pouquinho do que está tratando aqui, a Comuna de Paris foi um acontecimento político quando Paris entrou em guerra com a França. Veja, a cidade de Paris em guerra com a França. Pense que é uma guerra civil, uma cidade contra um Estado. E quem estava contra o Estado, exatamente? Baixa burguesia e proletariado, que era chamado de ralé, né? Eles usam esse termo. E eles queriam mais direitos, aquelas coisas todas. Quando eu explicar melhor todas as outras revoluções, eu falo disso. É claro que isso ia interessar muito a Marx, por quê? Porque ele era contemporâneo, né? Ele estava vivendo naquela época.
é uma guerra proletária. E ele conta assim com minúsculos de detalhes, dá nome, sobrenome, né, num excesso de detalhes que pra gente não interessa. Mas não que seja um defeito do livro, como fonte histórica é excelente. Mas ele fez isso como se ele estivesse acompanhando assim, um jornal, sabe? É como se a gente lesse esses artigos de jornais, sabe? Que os articulistas vão dando nome e sobrenome, sabe? Como se daqui há uns 50 anos alguém fosse ler sobre tudo o que aconteceu na Operação Lava Jato. Sabe? Com o nome de quem foi preso, todos esses detalhes. Daqui a 50 anos as pessoas não sabem mais nada, não vai interessar nada. E esse excesso de detalhes mais distancia do que aproxima. Então, é um tipo de informação, um tipo de texto que no calor da hora é muito útil. Por quê? Porque está explicitando tudo que está acontecendo com detalhes. Agora, com distanciamento temporal, e no nosso caso brasileiro é um distanciamento temporal, espacial, essa riqueza de detalhes nos afasta um pouco da obra. Então, assim, não informa, né? Então, se você não sabe o que foi a Comuna de Paris, você sai do mesmo tamanho. Você lê esse livro e continua sem saber. Mas, assim, não é o que eu falei, não é um defeito do livro. É a natureza do texto, que é diferente, que teve o seu valor na época. É um texto com valor temporal ou então com valor histórico para pesquisador. Entender o posicionamento de Marx, como ele acompanhava e tal. É um texto bem enérgico, né? Óbvio, né? Que é bem enérgico, porque está tratando de política, coisa que ele gosta bastante. Mas eu gostei de ler. Eu já adianto que quem leu A Festa de Babette, a Babette, ela foi parar na Dinamarca porque ela era uma comunarde, né? O que era isso? Uma pessoa que lutou na Comuna de Paris contra, né, o Estado. Ela foi uma das que se rebelou lá. Então depois ela teve que buscar um exílio lá na Dinamarca e aconteceu tudo aquilo que aconteceu lá, certo? Só para fazer uma associação literária. A Rainha Ginga. E foi uma surpresa quando eu peguei e vi que li em fevereiro. Porque eu já falei dele em tantos outros vídeos, depois que fiz a resenha dele, que eu tive a impressão que tinha lido bem antes. E ele nem é um livro excelente, né? É que ele entrou em alguns temas aí que eu tratei nesses vídeos anteriores, sobre a mulher e tudo mais. Mas, como eu já fiz o vídeo, não vou entrar em detalhes. Eu só vou dizer que é uma rainha muito poderosa lá de Luanda, século XVI, XVII, e que ela governou assim com um punho de ferro. É punho de ferro que fala? Nem sei. Mãos de ferro. Ela governou assim com mãos de ferro e ela subjugou. Ela foi bem cruelzinha até, viu? Nada boazinha. Mas ela era muito poderosa, ela bem articulada, muito estratégica. E se vocês quiserem mais detalhes, veja o vídeo lá. A Velocidade da Luz, de Javier Cercas. Eu fiz também um vídeo para este livro, um livro que eu gostei muito. Há muito tempo eu não lia um livro assim que me prendesse tanta a minha atenção e que tivesse uma narrativa envolvente, sabe aquele livro que você pega e não quer largar enquanto não dá cabo dele? Com esse foi assim, fazia tempo que isso não acontecia. É a história de um escritor espanhol que vai para os Estados Unidos estudar e conhece um cara americano bem esquisitão, que é ex-combatente do Vietnã. Ele se interessa por escrever a história, né, desse combatente do Vietnã, desse amigo, né, só que tem muitas lacunas, e aí passam-se anos e tal, eles se encontram assim esporadicamente e eles têm uma vida assim um pouco simétrica, né, e eles têm uma amizade um pouco diferente, né, eu falei no vídeo, uma amizade da necessidade, né, não é o cara assim que é o ideal para tomar uma cerveja no boteco, mas é um lembra do outro num momento assim de aflição, como diria na minha terra, num momento de precisão, né, momento da necessidade. É uma narrativa super envolvente, super bem feita, tem recursos de metalinguagem que causa assim aquela confusão gostosa no leitor. Veja o vídeo lá que vocês vão entender melhor o que eu tô falando. Li 2 livros de Shakespeare, 2 peças, Muito Barulho por Nada, Medida por Medida. Essa aqui, Muito Barulho por Nada, trata da história de 2 casais, que não vou mais me lembrar do nome deles, mas 2 casais que são apaixonados, né? Só que um desses casais, um dá o braço a torcer pro outro. E no outro casal há uma calúnia que separa o casal. Então, tem pessoas próximas a esses 2 casais que tentam unir os que estão ali em desacordo, se gostam, mas ficam em desacordo, e outras pessoas que fazem calúnia
uma presepada lá e separa o outro. E aí é uma série de mal entendido, né, até que, né, tudo acaba bem, como sempre. Mas qual é o mote aqui principal? Do que o Shakespeare está falando? Está falando da calúnia. Porque inventa uma situação aqui e aí a moça é vitimada, é uma calúnia que ela tinha feito isso ou aquilo, não fez, aí o outro largou dela. É aquelas confusões de Shakespeare, né? Por isso que eu acho que não é comédia. É assim, que Shakespeare tem diálogos maravilhosos e você ri muito. Então, assim, os diálogos, você olhando assim em lupa, né, de maneira isolada, muitos diálogos são muito engraçados. Mas, se você pensa na obra como um todo, não. Por exemplo, Hamlet é um dos maiores dramas e tem uns diálogos até engraçados. Mas a gente não pode achar que é comédia. Por isso que essas classificações que fazem assim, às vezes, alguns são, assim, evidentemente comédia, outros não. Agora, Medida por Medida é uma história interessante também de um duque de Viena que ele tá cansado da falta de moral ali do seu povo, aí o que ele faz? Ele promulga uma norma, uma lei, condenando à morte atos imorais, né, de abuso sexual. E o que ele faz? Ele dá uma desculpa, fala que vai se ausentar da cidade, por alguma razão e tal, e na verdade ele não se ausenta, ele se disfarça de frade para acompanhar, para ver se tudo está correndo de acordo com o que ele imaginava, né, se as pessoas estão mais moralizadas. E aí ele deixa um substituto, né, para tomar conta. E nessa situação tem um rapaz, um fidalgo, que ele engravida uma moça, né, porque ele é apaixonado. Ele engravida ela. Aí querem matá-lo, condená-lo à morte por conta da nova lei. A irmã dele é freira, acho que é freira, e suplica ao substituto lá do duque, que está tomando conta da cidade, para clemência para o irmão, né, para que ele não seja morto e tal. E aí ele fala que vai livrar a cara do irmão dela se ela ceder a virgindade dela a ele. E aí está o mote da questão, né? A hipocrisia dessa sociedade, a hipocrisia, mau caratismo, né, desse cara. E aí o duque disfarçado de frade, aí tem toda aquela questão de apuração de fatos e tal, até tudo se desenrolar, certo? Então é essa. Andrômaca, uma tragédia de Racine. Racine é o mesmo autor de Phèdre, né? A gente está falando de um autor, de um dramaturgo francês, século XVII, então neoclássico, escreve atendendo aos princípios, aos preceitos de Aristóteles, né, versificado e tudo mais. E o Racine, ele é interessante porque ele trata de tragédia grega. Então assim, você olha Andrômaca, Phèdre, você pensa que é uma tragédia grega. Ela é uma tragédia grega, né? Mas não é escrita por um grego. É escrita da forma grega, os preceitos de Aristóteles, o motivo é grego, mas escrita por um francês, Racine. Qual é a história aqui? Essa história nos faz lembrar um poema do Drummond chamado Quadrilha. Fulano que gostava de Cicrano, que gostava de Beltrano, que não gostava de ninguém. Então é mais ou menos isso. Orestes, que gosta de Hermione, que gosta de Pirro, que gosta de Andrômaca, que não gosta de ninguém, né? E quem são eles? São os descendentes lá da Guerra de Troia. Então aqui é como se fosse a continuação da Guerra de Troia. O Pirro é filho do Aquiles, né? E é rei de Epiro ou Épiro, já não lembro mais, não sei se tem acento. Orestes, ele é filho do Agamenon com a Clitemnestra, que é irmã da Helena de Troia. E ele é primo da Hermione, porque a Hermione é filha da Helena de Troia com Menelau. Ela é apaixonada pelo Pirro. O Pirro, filho de Aquiles, ele é apaixonado pela Andrômaca, que é a escrava dele. E a Andrômaca, ela é a viúva do Heitor. Heitor foi aquele que foi morto na Guerra de Troia, é o fim da Ilíada, quando o Aquiles, lá todo iradinho, volta para a guerra, porque o Heitor matou Patroclo, acho que é isso, o amigo dele. Ele volta para a guerra, mata o Heitor e sai com o corpo do Heitor assim, girando lá em biga, arrastando pelos portões de Troia, e leva o corpo embora. E o pai do Heitor vai lá implorar, esqueci o nome do... Príamo, acho que é Príamo. O pai do Heitor vai implorar a Aquiles que devolva o corpo do filho, porque para os gregos essa coisa de enterrar seus mortos é seríssima. E aí termina o livro, né, Ilíada. Não termina a Guerra de Troia, termina o livro. E a Andrômaca é a esposa do Heitor.
que a gente sabe da história? Pesquisando por aí, o que eu descobri? Que há muitas versões, né? Porque assim, é mito, né, gente? Cada um interpreta de um jeito. Há um núcleo duro ali e a partir desse núcleo duro, muita gente conta a sua história. Inclusive Racine contou a dele. Acho que o Eurípides também fez. E Eurípides é grego mesmo. Ele fez uma tragédia com base aqui na história da Andrômaca também. Ele tem uma Andrômaca também, que aí tem acho que outro desfecho, acontece coisas um pouco diferentes. Qual é o núcleo duro dessa história? A Hermione gosta do Pirro, eles estão noivos, só que o Pirro se apaixona pela Andrômaca, que é escrava, mas que se mantém fiel à memória do marido morto. E o Orestes gosta da Hermione. Esse é o núcleo duro. Agora, a partir daí, cada um conta uma história. Aqui é uma tragédia, morre um pro lado, outro pro outro, esses todos aí, né, cada um morre para um lado, o outro fica louco, eu não vou falar quem é, mas é isso que acontece. Numa das versões históricas, o Pirro se casa com a Andrômaca, tem filho com ela e tudo. Numa outra versão, a Hermione ela se casa com o Pirro, só que ele é apaixonado pela Andrômaca mesmo e ela morre de raiva, manda matá-lo. E depois ela se casa com Orestes. Tem filhos com eles também. Então, assim, a versão do Eurípides eu nem sei qual que é, mas assim, vai mudando um pouco. Nem é só porque quem conta um conto aumenta um ponto, é porque são interpretações diferentes mesmo. Então, a Andrômaca aqui, ela se mantém prisioneira, né? Porque ela é de Troia, ela é vencida, do país vencido, então eles aprisionam as mulheres, aí os descendentes querem matar o filho dela, Astiniax, eu acho que é esse o nome, porque ele seria o rei de Troia, né? Ele é o herdeiro, né? Filho do Heitor, que é filho do rei, o primo. Só que a Orestes quer matar e aí o Pirro promete mundos e fundos. Promete largar o reino, promete salvar o filho. Quando ele promete salvar o filho dela, ela fica balançada, né? E aí tem todo o desfecho. Mas tudo isso que eu contei de núcleo duro ocorre aqui, né? E o que é interessante? A interpretação dessa obra foi sempre no sentido de a Andrômaca ser heroína, porque ela é fiel, ela é virtuosa, porque todos os outros aqui, com exceção dela, apresentam um grau de desequilíbrio, assim, desequilíbrio do ponto de vista emocional, assim, são passionais. Ela não, ela é estoica. Os outros são passionais, um fica louco, tá apaixonado, outro com ciúme, outro... E ela não, é estoica, né? Pode chamar de frieza? Não sei. Ela é estoica. Não, ela é firme em seus propósitos, ela não se deixa abalar, não se destempera à toa. Então, a escrava é a mais equilibrada, racionalmente. Então, ela é interpretada como uma heroína. Até que André Gide, que é um escritor francês, ele escreveu, acho que um texto sobre Racine, e ele interpreta que o Pirro é o grande herói dessa história. Porque ele quis abrir mão de tudo por conta dela e tal, né? Então é outra interpretação. Aí você vê que o Gide já tem mais uma interpretação, é muita interpretação para uma história só, gente. Mas é isso, eu gostei muito de ler. Eu adoro a tragédia grega, vocês sabem, né? Última leitura, O Diabo Coxo. O Diabo Coxo é bem legal porque é uma edição de facsímile de um jornal, O Diabo Coxo, né? Tinha esse nome. Um jornal que era publicado em São Paulo. Aqui tem, eu não sei se ele foi publicado, eu não sei o arco temporal do jornal, não sei por quanto tempo ele foi publicado. Mas eu li aqui, mas já esqueci, que eu comecei a ler há muito tempo e agora retomei. Mas o que a gente tem aqui, o conteúdo é de 1864 a 1865. Então tem todo o conteúdo dos jornais. Quero mostrar aqui a capa do jornal, né? Um diabo coxo aqui. E eu gosto muito das charges, né? Eu li os textos, assim, folhetins, novela, não tinha propaganda, né? Nessa época não tinha propaganda. E aqui as charges, né? As charges sempre tem um cunho político. O Dom Pedro II aparece em muitas delas, né? Sendo satirizado, né? Porque charges sempre teve esse mesmo cunho. E as legendas e tal, é claro que a gente não entende tudo, porque o contexto histórico era outro. Mas eu adoro fonte primária, porque você aprende como as pessoas pensavam, como produzir o jornal, como escreviam, o que era importante para elas, o que era o valor. E essa aqui é uma fonte histórica muito legal, eu gostei muito de ler, tá? Diabo Coxo.
Então é isso, o que eu li foi pouca coisa, né, se comparado aos outros meses, mas foi o máximo que eu consegui fazer, né, considerando as minhas circunstâncias de pessoa cansada e acalorada que não suporta calor. No blog, o que eu publiquei de interessante que pode interessar? Comento uma obra que é a Escola de Atenas, do Rafael, que fica lá no Museu do Vaticano, que aparece Platão, quem gosta de filosofia, aparece Platão, Aristóteles e vários outros filósofos da época. Eu comento um pouco este quadro, então eu vou deixar aqui embaixo. E eu publiquei também, conforme eu disse no vídeo do Dia Internacional da Mulher, diferentes representações de Vênus, o que ela significa na conquista, né, nos avanços aí do direito da mulher. Então tá interessante lá para vocês darem uma olhada. Eu vou deixar os 2 posts aqui, acho que eu publiquei mais coisas, mas se vocês olharem nesses 2 posts, vocês vão ter acesso ao resto, certo? Então é isso, eu achei que o vídeo ia ser curto, mas nunca é, então me desculpem. Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de comentar, de se inscrever no canal, se não for inscrito, de curtir, me seguir nas redes sociais, o que do mundo, Snapchat, Instagram e Facebook. Beijos.